Oi, gente, eu vou apresentar aqui para vocês o meu laudo, que tem o tema Identificação e Quantificação da área atingida pela queimada no Parque Nacional das Emas no ano de 2010, utilizando imagens orbitais, pela disciplina de Geoprocessamento Aplicado, que é ministrado pelo professor Ostílio. Bom, a finalidade desse trabalho é emitir um parecer técnico que apresente a identificação e quantificação da área atingida pela queimada no parque, no ano de 2010, através das imagens de satélite. Essa avaliação foi realizada através da classificação do uso da terra e cobertura vegetal no perímetro do parque, nos meses de julho e agosto para 2010 e abril para 2011. Tendo como objetivos específicos mapear a área do parque e quantificar as áreas de uso do solo, verificar como está a área desmatada após a queimada de 2010, verificar se as áreas no entorno estão ocupando a área do parque e para isso foi utilizado a zona de amortecimento no entorno. Esse é a localização do Parque Nacional das Emas, no estado de Goiás. E o nosso estado, ele, entre todos da federação, é o que dispõe de quase 97% do seu território presente no bioma cerrado. E ele apresenta 33 UC, que são as unidades de conservação, onde 22 são estaduais e 11 são federais. E 15 dessas 33 são consideradas unidades de conservação de proteção integral, que são as UCPI. O Parque Nacional das Emas é considerado uma das mais importantes UCPI dentro do bioma cerrado, por ele contemplar áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade de fauna e flora. Já a zona de amortecimento, ela é definida pela lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, como sendo o entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre tal unidade. Portanto, então, essa zona de amortecimento tem por intuito minimizar, diminuir os impactos ambientais na área da unidade de conservação, sendo preservada integralmente o limite do parque, criando então assim uma zona de transição entre a unidade de conservação e as áreas antropizadas ao seu redor. E ao longo dos últimos 50 anos, o bioma cerrado está sendo substituído por áreas de pastagem e de lavouras de forma gradualmente, onde mais de 35% da área total do bioma cerrado já está ocupado por atividades agrícolas e cada vez diminui mais a preservação nas unidades de conservação. Nos materiais e métodos para realizar o trabalho e alcançar os objetivos descritos, foi necessário adquirir os seguintes dados: imagens do satélite Landsat 5 TM com órbita ponto 22472 e 22473. Foi também necessário obter o uso do mapa o mapa de uso e cobertura da Terra do MEP Biomas para 2010 e foi utilizado o software QGIS e Earth Imagine para processar esses dados. As imagens de satélite foram adquiridas na plataforma da NASA, do Earth Explorer. Elas foram obtidas nas datas de 26 de julho de 2010, que foi considerado antes da queimada. 27 de agosto de 2010 foi considerada com a presença da cicatriz da queimada. E 8 de abril de 2011 foi definida por ser após a queimada de 2010. E iniciou o processamento na etapa do pré-processamento, onde são feitos o empilhamento das bandas do satélite, as correções atmosféricas de todas as imagens, e realizou também um mosaico dos pares de cenas e por fim foi feito o recorte através do limite nacional do parque.
Na etapa de processamento de imagens, aplicou-se a classificação não supervisionada no software ERDAS, através do algoritmo K-means, que ele tem por objetivo encontrar similaridades entre os dados e agrupá-los de acordo com os números de grupos estipulados, ou seja, com as classes já pré-estabelecidas. E ao finalizar essa classificação, realizou a validação, através do mapa do uso da terra e cobertura vegetal do projeto Map Biomas no ano de 2010, conferindo então se a classificação feita estava de acordo com o dado referenciado. Esse é um quadro das classes adotadas como a melhor forma de entendê-las através da sua descrição e a relação de cores da legenda com as amostras que foram validadas. Então, essas classes foram definidas pelo Map Biomas, com formação campestre, 3 tipos de vegetações, primárias, secundárias e terciárias, solo exposto e a cicatriz da queimada. Bom, esse é o mapa com a classificação de 2010. E foi escolhida o mês de julho para fazer essa análise anterior à queimada. E nessa tabela ao lado pode ser notado que a maioria da área ocupada do parque era por formação campestre, quase 81% do total da área, seguindo das vegetações primárias com 13,14%, terciária 3,86% e secundária com 1,65%. E finalizando com o solo exposto, que tinha apenas 0,5% de toda a área. Já para agosto de 2010 foi o mês onde que já havia sido ocorrido a queimada e pode ser nitidamente visto no mapa a imensidão da área que foi afetada por esse acontecimento. E na tabela ao lado nós temos as áreas onde 81,75% de toda a área do parque foi atingida pela queimada, criando uma enorme cicatriz na área interna do parque, e seguido da vegetação terciária, que ficou com 15,55%, sendo bastante afetada pela queimada também as vegetações mais densas. Por fim, a vegetação primária e secundária com 2,15% e 0,55%, respectivamente. Já para abril de 2011, esse é o mapa da classificação, com aproximadamente 8 meses de diferença do momento da queimada. E pode ser notado que a formação campestre foi bastante regenerada. Agora ela conta com 61,18% da área total e vem seguida da vegetação primária, a mais densa, com quase 37%, visto que foi bem regenerada também, com esse intervalo de distância. E por fim o solo exposto voltou a aparecer, contando com 1,38% do parque, e a vegetação secundária, por último, com 0,56% do total. 53. Esse é o mapa da zona de amortecimento, que ela tem a função de proteger a unidade de conservação de possíveis interferências externas, como poluição do solo, sonora, do ar, da água e principalmente das espécies invasoras e ocupações humanas indevidas. Ela foi gerada com um raio de 10 km de distância a partir do limite do parque. Essas foram as áreas que foram encontradas também a partir do dado do Map Biomas. Como considerações finais, pode ser notado que a formação campestre foi totalmente afetada pela queimada de 2010, onde em julho sua área era mais de 80% e em agosto não houve presença nenhuma de formação campestre, passando assim para cicatriz da queimada, que em agosto era 82% de área queimada. A vegetação primária diminuiu 10% e a secundária apenas 1%. A vegetação terciária aumentou 10%
Isso pode ser justificado pelas vegetações mais densas, no caso a primária e a secundária, terem sido mais atingidas, como se essas vegetações mais densas se tornassem uma vegetação menos densa, mais fraca e, consequentemente, aumentando essa classe da vegetação terciária. Ou seja, como consequência, as vegetações mais densas diminuíram e a vegetação menos densa, que é a terciária, aumentou. Já em abril de 2011, pode ser notado que toda a vegetação campestre foi regenerada, crescendo mais de 60%, e a vegetação mais densa, a vegetação primária, também cresceu quase 37%. O solo exposto também voltou a aparecer com 1,38% e a vegetação secundária com 0,53%. E na zona de amortecimento, ela teve sua maior parte em plantações de agriculturas, fazendo com que isso seja extremamente necessário cuidado com esse local, com essa zona desse amortecimento, com esse local que envolve toda a área do parque, e são mais de 57 mil hectares de silvicultura, 97 mil de soja e 37 mil hectares de pastagem, onde todas essas três classes são ações antrópicas. Eu finalizo aqui a apresentação do meu laudo técnico sobre a identificação e quantificação da área atingida pela queimada no Parque Nacional das Emas no ano de 2010, utilizando as imagens orbitais. E obrigada e até mais.